Uh, eu começo por agradecer, em nome do Conselho Diretivo da Região Sul da Ordem dos Engenheiros, a presença de todos nesta sessão intitulada Gestão BIM do Conceito à Prática. Temos dois oradores, o engenheiro José Carlos Lino e o engenheiro Bruno Caires, que também agradeço pela disponibilidade para participarem com a sua experiência e partilharem connosco os seus conhecimentos sobre este tema. Uma palavra muito especial, e mesmo muito especial, para o Conselho Regional Sul do Colégio de Engenharia Civil, nas pessoas do engenheiro Fernando Pinho, seu coordenador, e da engenheira Carla Marchão, pelo lançamento desta iniciativa, que é um conjunto de 4 conferências online dedicadas à temática de projeto, reparação, reforço estrutural de betão. São temas da atualidade, temas com muita pertinência, e todas as ações de formação deste género organizadas por estes nossos colegas do Conselho Regional Civil Sul são sempre umas conferências e umas ações muito concorridas. Esta já é a segunda. A primeira abordou o tema desafios de concepção e processo construtivo no edifício da Castilho 203. Eventualmente, alguns de vós participaram já nesta conferência. Esta segunda é mais um outro assunto, um assunto muito importante, que são os fundamentos do BIM, uma ferramenta que está atual, que está a ser implementada, que muitos de nós já utilizam. É pena que Portugal não acompanhe outros países, nomeadamente Inglaterra, a dar pontapés de saída, como as obrigações, por exemplo, na programação em BIM, por exemplo, para as obras públicas. Talvez isso fizesse os gabinetes de projeto e os donos de obra utilizarem mais esta ferramenta, mas paciência, temos o país que temos que ir com calma. Uma ordem de grandeza: nós neste momento estamos com 108 participantes, já ultrapassámos o número da centena, mas estávamos à espera de um bocadinho mais, porque houve 260 inscritos. Isto prova um bocadinho a importância destas sessões. Mais tarde, quer em 23 de setembro, quer em 21 de outubro, o Conselho Regional Sul vai organizar mais 2 conferências dentro desta área, e estamos convictos que serão iniciativas também que vão ter grande sucesso. São temas relacionados sempre com a nossa área de trabalho, e são com certeza ferramentas e uma forma de aprendizagem de todos nós. Isto engloba-se, está incluído na estratégia e no programa do Conselho da Região Sul, que tinha um programa alargado no âmbito de conferências presenciais, naturalmente, aqui nas nossas instalações da Ordem dos Engenheiros, mas infelizmente, devido a esta pandemia, tiveram que utilizar este meio. Eu acredito que, se calhar, para as próximas, mesmo fora da pandemia, isto vai ser um veículo fácil das pessoas, dos nossos colegas participarem. Não precisam se deslocar à ordem, não precisam até podem estar no seu local de trabalho, e, portanto, será um meio futuro a utilizar nestas conferências. Assim, eu por aqui me fico. A região sul da Ordem dos Engenheiros, só para dizer que aderiu e adora participar e apadrinhar todas estas sessões, e agradeço mais uma vez quer aos oradores convidados, quer aos organizadores,
a quem vou passar a palavra, nomeadamente ao engenheiro Fernando Pinho, coordenador do Conselho Regional Sul de Engenharia Civil. Muito obrigado a todos. Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer a presença e as palavras do Sr. Engenheiro António Carias de Sousa, que aqui representa o Conselho Diretivo da Região Sul da Ordem dos Engenheiros. Muito obrigado pela presença e pelas palavras simpáticas e amigas que proferiu. Como referido, esta é a segunda sessão de um ciclo de 4 conferências, que inicialmente, como eu referi na primeira conferência, estava pensado ser uma conferência de um dia presencial, com 4 sessões, mas dadas as circunstâncias decidimos manter o programa, mas alterar o método da apresentação da conferência através destas conferências online, o que, digamos, de certa forma, até talvez, paradoxalmente, estamos até a conseguir eventualmente ter uma maior abrangência do que teríamos se fosse presencial. Portanto, quero também, por isso, agradecer a presença de todos os oradores, em particular dos 2 oradores que temos hoje, que já passarei rapidamente daqui a pouco a apresentar, o Sr. Engenheiro José Carlos Lino, que eu conheço já há bastantes anos, e também o Engenheiro Bruno Caires, que também conheço há muito tempo, no âmbito de uma formação BIM que houve justamente na sede da Ordem dos Engenheiros, em Lisboa, e na qual eu participei e tive estes 2 ilustres colegas como professores. Também quero agradecer a presença de toda a assistência, numerosa assistência. Neste momento temos 118 pessoas a assistir à nossa conferência, portanto queria cumprimentar cada um pelo facto de passarem aqui a tarde connosco. Acho que vai valer a pena, é um assunto muito importante, como iremos ver, e aliás daí a presença de tantos colegas que se interessam por este assunto. Não queria deixar de passar sem agradecer aos serviços da Ordem. Eu peço desculpa, mas as pessoas em causa não gostam que eu me refira, mas eu não posso passar sem agradecer à doutora Mariana de Castro, à doutora Nídia Viegas e ao Sr. José Vultos pelo apoio que nos estão a dar e na concretização destas conferências. Também queria dar um agradecimento especial à engenheira Carla Marchão, minha colega, vogal do Colégio Regional do Conselho Civil da Ordem, da região Sul, que efetivamente é a pessoa que está a organizar este ciclo de conferências e a quem eu também quero dar, enquanto coordenador do colégio, uma palavra de agradecimento especial pela organização que está a dar a este evento e a este ciclo de conferências. Pronto, portanto, feitos os agradecimentos iniciais, eu passaria agora, digamos, a uma breve apresentação dos nossos oradores. O Sr. Engenheiro José Carlos Lino é engenheiro civil pela Universidade do Porto, é fundador da Newton Consultores de Engenharia e da BIMS Management Solutions. É também professor convidado na Universidade do Minho, na área de estruturas e especialista em implementação, normalização e ensino do BIM. Eu diria um pouco por todo o mundo. Atualmente é diretor académico e pedagógico do International Master BIM Manager, da nosso BIM, além de ser também coordenador e professor do curso BIM. Tem vasta experiência internacional no desenvolvimento de projetos, utilizando o conceito de BIM na Europa, África e Brasil. E eu também gostaria de dizer que é porventura um dos primeiros, se não o primeiro, doutoramento BIM feito em Portugal, que o Sr. Engenheiro José Carlos Lino está a desenvolver e por isso também o distingue como pessoa profundamente conhecedora desta matéria. O engenheiro Bruno Caires é mestre em Engenharia Civil pela Universidade do Minho, é fundador da BIMS Management Solutions, que é uma empresa especializada na gestão, coordenação e desenvolvimento e digitalização de serviços de projeto em fase de execução e operação de empreendimentos, como há pouco, enfim, é a mesma empresa que há pouco referi, atuando como diretor operacional. Exerce ainda funções de coordenador técnico de múltiplas obras, localizadas em Portugal, Reino Unido, Irlanda, Holanda e Alemanha. É professor convidado pelo curso BIM da Ordem dos Engenheiros e pelo curso online International Master BIM Manager, desenvolvido pelo nosso BIM. Tem contribuído igualmente com múltiplas consultorias em empresas e desenvolvimentos em inovação BIM. Portanto, não podíamos passar a palavra aos nossos oradores sem uma breve apresentação dos mesmos e, como vimos, são colegas que têm profundo conhecimento, não só teórico, mas também prático desta área tão importante no âmbito do projeto, mas não só. Uma última palavra, antes de passar a palavra aos nossos oradores, para toda a nossa assistência,
dizendo que o debate naturalmente obedece a este modelo online. Os colegas que estão na assistência poderão ver que tem ali ali ao lado do bate-papo tem ali enfim, uma possibilidade de colocarem questões ali no Q&A e, portanto, mais no final da sessão poderão fazer o favor de colocar as vossas questões e os nossos oradores irão naturalmente tentar responder dentro do tempo que temos para a conclusão da conferência. E, portanto, eu, com base nisto, penso que estão feitas as apresentações e passaríamos então agora ao início da sessão, uma vez mais agradecendo aos nossos caríssimos colegas e amigos a presença nesta conferência. Muito obrigado. Faz favor. Muito obrigado, professor Fernando Pinho. Devolvo esses cumprimentos, mas antes de mais queria dizer que estamos, por coincidência e felicidade, estamos no mesmo espaço, com as devidas proteções e distanciamento devido ao Covid, mas vamos procurar fazer as apresentações individualmente. Primeiro iniciaria eu e depois iria passar ao colega Bruno Caires, portanto, só para não estranharem estarem a ver nesta posição. Eu queria agradecer as palavras do engenheiro Carias de Sousa e também do professor Fernando Pinho e também já agora a engenheira Carla Marchão pelo honroso convite que imediatamente aceitei e devolver os cumprimentos por estas iniciativas tão importantes e em particular por um tema que tanto me diz e que é perceptível que está na ordem, na agenda e na ordem do dia. Portanto, vou tentar o melhor possível transmitir alguma da minha experiência e do meu conhecimento sobre esta área. Deixem ver se eu consigo partilhar aqui o meu ecrã. Espero que neste momento estejam a visionar a minha apresentação, certo? Ok. Dos primeiros apontamentos que gostaria de fazer, iríamos tentar cumprir o tempo, até para dar espaço para as pessoas poderem, ao fim e ao cabo, colocar as perguntas que entenderem, e vamos tratar deste tema conforme fomos convidados da gestão do BIM. E a nossa ideia foi apresentar a gestão do BIM do conceito à prática. Para isso chamei o colega e amigo engenheiro Bruno Caires, em que realmente vamos procurar fazer aqui uma divisão, primeiro abordando conceitos e depois centrando-nos mais numa componente prática, ok? A palavra gestão, desculpem, alguns slides estão em inglês, penso que isso não é problema em Portugal e congratulo-me por isso. Mas há tanta terminologia de BIM que está internacionalizada, digamos, que eu vou de propósito mantê-los em inglês. Este não seria o caso, mas a palavra gestão é realmente o processo de lidar com e de controlar coisas ou pessoas, se é que não é permitida a tradução livre. E realmente no BIM também é isso. Esta apresentação feita há 5 anos atrás, eu estaria aqui a contar o que era o BIM, se o BIM veio para ficar, quais as vantagens e inconvenientes do BIM. Não é o caso agora. Agora já todos sabemos o que é o BIM e queremos mais. Então optei por muito simplesmente dividir em 3 pontos. Um primeiro sobre gestão e implementação BIM. Um segundo abordar a normalização BIM de uma maneira geral por países e pela Building Smart em particular. E o terceiro, e desculpem o erro ortográfico, a contratação e a maturidade, principalmente centrando em Portugal. Eu gosto particularmente desta imagem que diz que se uma imagem vale mais do que 1000 palavras, então um modelo vale mais do que 1000 imagens. E que representa realmente o que é construir digitalmente. E hoje em dia fala-se em mais do que isso. Começa-se a falar na palavra gêmeos digitais, que já existia há muito tempo, mas que é realmente uma representação digital daquilo que nós temos na realidade. E essa representação, que antigamente estava muito centrada na parte do projeto, hoje em dia começa a ser no projeto, na construção e na operação. Portanto, um gêmeo digital em projeto é eu ser capaz de fazer um modelo exatamente igual àquilo que eu pretendo construir,
Durante a construção é o meu modelo representar toda a gestão da construção, os tempos, os custos, a gestão de equipas, a gestão logística, a gestão do estaleiro, etc. E na operação é todos os dados, toda a monitorização, todo o analytics que sai de toda a informação que existe dentro de um edifício que está a ser operado, automaticamente está a ser vertida para o modelo digital e apoiar a tomada de decisão. Mas há muita gente que diz, o BIM é Revit, passa publicidade à Autodesk e passa publicidade a esta marca em particular, mas muitos colegas desse lado estarão a entender o que é que eu quero dizer. Não, o BIM não é Revit, independentemente da Autodesk ser um grande player, o maior player nesta área, um dos maiores players, apesar de que há vários gigantes na área de softwares, mas o BIM é um conjunto de coisas em que o software, vocês podem ver aí uma panóplia de softwares que estão preparados para isto, em que o software está integrado. E que tipo de coisas? Em primeiro lugar, políticas, ok? Nós devemos definir para onde é que queremos ir e como é que queremos levar o BIM e para onde é que devemos levar o BIM. E o BIM é apoiado neste tripé, um tripé que conhecido por lidar com as pessoas, lidar com os processos e lidar com as tecnologias. E realmente as tecnologias são o software, são os equipamentos, software, o hardware e as infraestruturas. É preciso não esquecer que se nós montarmos um esquema BIM em cima de uma rede baseada em internet e nesse local não temos internet, como já nos aconteceu algumas vezes, o colega Bruno Caires até pode contar algumas histórias caricatas que já aconteceram com isso, nós não estamos a pensar bem o processo. Portanto, quer o processo, quer a tecnologia, quer as pessoas terem maturidade, competência e qualificação para lidar com o BIM é essencial para que isto funcione. Ora, extraído da última peça regulamentar internacional, que é a ISO 19650, nós podemos também perceber que o BIM, deixa-me ver se eu consigo colocar aqui o meu apontador. Aqui está. Que o BIM, eu espero que estejam a ver este apontador, que o BIM projeto, que era aquele BIM que, digamos, há 5, 10 anos atrás, onde nós nos estávamos concentrados, hoje é muito mais do que isto. Hoje nós temos, como podem ver aqui à esquerda, e enquadrado em diversas peças legislativas internacionais, podemos ter, e nesta em particular na 19650, podemos ter a gestão organizacional, a gestão de ativos e a gestão de informação. E a gestão da informação pode ser durante a fase de projeto, mas também durante a fase da operação e da manutenção. É isso que a 19650 vem um bocadinho falar de como é que são as trocas de informação, como é que elas devem ser feitas, e começa a falar desde, naturalmente, o Project Information Requirements, ou seja, os requisitos de informação para os projetos, mas ainda antes disto, os requisitos de informação para a organização. E dando um exemplo, por exemplo, o nosso Ministério da Saúde, que está tão em voga e tão debaixo dos holofotes neste momento, tem naturalmente requisitos de informação para os seus ativos construídos, que devem obedecer a algumas regras, ok? E que depois são também transformados da própria organização, são transformados em cada um dos ativos. Um hospital terá uma necessidade e uns requisitos de utilização diferentes de um centro de saúde, um hospital central diferente de um hospital regional. Depois, por sua vez, o projeto vem obedecer a estas duas questões e as trocas de informação, por último, detalhadas entre os diversos atores que estão aqui envolvidos. Ora, se pensarmos então nessa implementação do BIM numa organização, é muito importante perceber estas rodas dentadas que estão aqui à volta e começar pelo tal perfil organizacional. Perceber o que é que a organização é, para onde é que ela quer ir, qual é a sua missão, quais são os objetivos, qual é a sua visão, ok? E metas. Depois, quais as utilizações BIM que nós pretendemos para cumprir com estes objetivos. Por outro lado, dar formação e educação, são coisas diferentes. Formação é qualificar para uma competência, qualificar para um saber fazer, enquanto que a educação explica e permite a compreensão de todo o processo.
mais da responsabilidade do sistema académico superior e a formação mais da responsabilidade do sistema profissional. E depois também lidar com os processos, implicar os processos neste conjunto, ou seja, alterar os processos organizacionais para que incluam processos BIM, apoiados por software e por hardware. Portanto, só se fizermos esta pirâmide de cima para baixo, a começar quem somos, o que é que estamos a fazer e para onde é que queremos ir, como é que o BIM entra nas nossas vidas, teremos pessoas capazes de o fazer, vamos lá alterar os processos e então vamos comprar software e hardware para que isto funcione. Só esta regra de cima para baixo é que é possível implementar um BIM em condições. Seja numa organização pública, seja numa organização privada, seja num organismo, numa associação, seja numa empresa. Portanto, isto é independente de onde é que nós estamos a implementar. Naturalmente, temos que compreender que a parte estratégica é suportada pela parte operacional. Isso é óbvio, não é? Mas temos que ter esse cuidado e só assim o conseguiríamos implementar. O processo de implementação numa organização é normalmente constituído por este ciclo iterativo, em que a verde escuro estamos o preparar, o planear, e a verde mais claro, ou a cinza, ou como queiram chamar, estamos o aplicar, o detalhar, o executar. Portanto, na preparação nós devemos diagnosticar a organização, definir muito bem onde é que queremos chegar e preparar uma estratégia, um plano de implementação BIM, que não é mais do que um roadmap daquilo que queremos fazer. Esse roadmap deve visar alterações a 3 níveis. Nos processos, alterando os processos para incluírem o processo BIM, nas ferramentas, alterando as infraestruturas tecnológicas e nas pessoas. E voltar a analisar aqui e voltar a planear. Este é um processo iterativo que deveria estar preparado em qualquer organização. O engenheiro Carias de Sousa fez um comentário muito pertinente à necessidade de nós, à semelhança do que se está a fazer lá fora, nos movermos para o BIM. Portanto, isto que eu falei acaba por ser ao nível da organização, com uma intervenção ao nível dos planos estratégicos, técnicos e operacionais e comerciais, já bastante conhecido. Realmente, como disse o engenheiro Carias também, os ingleses lançaram este enquadramento, mas agora é um enquadramento que se tornou internacional, como já vou mostrar. Mas também podemos trabalhar ao nível do projeto e a um nível nacional. E acho que isso era algo com que nós nos devemos concentrar e debater e focar. Eu costumo dizer que os níveis de maturidade BIM, em vez de serem aqueles que estão, para aqueles que conhecem isto que eu estou a falar, estão definidos no triângulo de maturidade, nível 0, 1, 2 e 3, em que 0 é não BIM, é o processo CAD, 1 é um processo BIM centrado no modelo, mas não coordenado, digamos assim, a maturidade 2 é um modelo federado, coordenado, interligado e baseado num ambiente partilhado de dados, e o 3 é um BIM integrado, um BIM em que eventualmente os modelos começam a deixar de ser materializados em ficheiros, passam a ser materializados em informação, em alguns palavrões, como são os link data, que é informação que eventualmente está materializada na internet, está materializada em web services, em comunicação que se faz através da internet, digamos de uma maneira muito simples, ok? Ora, além desses 3 níveis, eu diria mais, para nós, de uma maneira mais prosaica, mais senso comum, eu gosto mais de classificar o BIM em 5 níveis. E o primeiro nível é quando eu compreendo o BIM na minha ferramenta. Eu, arquiteto, consigo fazer os meus modelos em arquitetura. Eu, engenheiro de estruturas, trabalho no meu robô ou no meu tecla ou o que seja. Eu, engenheiro hidráulico, trabalho nos meus programas de hidráulica. Eu, construtor, trabalho nos programas de análise da gestão da obra. Eu, operador, trabalho nos programas. Portanto, 1 para 1 é o nível 1 para mim. O nível 2 é quando eu não só trabalho no meu software, como consigo comunicar com o meu vizinho do lado. Isso é um nível 2 colaborativo. O nível 3 é quando eu consigo fazer esta colaboração em projeto. Ou seja, utilizando uma regra, utilizando umas normas, utilizando uma legislação própria, preparando aquilo que é um BIM Execution Plan, plano de execução BIM para um projeto.
O nível 4 é que eu consigo fazer isto em todos os projetos, ou quase todos os projetos da minha organização, seja ela pública ou privada ou organismo, como eu disse. Então, nesse nível 4, eu consigo pegar nestes projetos e preparar a organização para ser BIM-oriented, ou seja, preparada para o BIM. E o nível 5 é o nível onde eu defino políticas, onde eu defino leis, onde eu defino regras globais para o país, ou para, neste caso, para a União Europeia, ou neste caso para o continente, até a nível internacional, como é o ISO, estarmos preparados para ir para esse nível. Portanto, é importante percebermos que há uma gradação no conhecimento. E essa gradação faz-se, através deste ponto 2, em normalização e standardização. Há dois modos generalistas de falar disto. Há o top-down e o bottom-up. Há os países que decidiram impor o BIM, e há os países em que, por via da indústria começar a necessitar do BIM, acabou por chegar aos governos e os governos perceberem que tinham que criar regras para o fazer. O caso do Reino Unido é um caso emblemático. O Bruno Caires, aqui ao meu lado, tem uma enormíssima experiência, seguramente, e não estarei a ser cientificamente incorreto ao dizer que provavelmente em Portugal é a pessoa com mais experiência de aplicação prática dentro do enquadramento do Reino Unido, do BIM no Reino Unido, que é o BIM que, por ter sido feito há menos tempo, os ingleses começaram a pensar nisto em 2009. Saíram com uma estratégia a dizer: nós queremos ser os maiores do BIM, se me permitem a brincadeira e a intimidade, os maiores do BIM em 2016. E escreveram isto, atenção, isto está escrito. Não sou eu que estou a inventar, eles escreveram nesse plano estratégico. Queremos liderar o BIM mundial, inclusive aumentar as nossas exportações, etc. E a partir daí começaram a preparar um quadro regulatório muito bem feito, muito bem integrado, e que, ao contrário de outros quadros mais generalistas, acaba por ter alguns detalhes que obrigam à aplicação. Mas nem tudo são rosas. Também há muita coisa que às vezes passa para o comum, digamos, do marketing, às vezes científico e até político, que depois tem as suas dificuldades de aplicação e que não são fáceis de implementar. Eu tenho aqui um conjunto de países, como vocês podem ver em baixo, em que realmente foi isto. Eu não coloquei aqui Portugal, porque apesar do nosso governo, desde o ano passado mais especificamente, ter já feito várias declarações públicas a mencionar o BIM, a necessidade da digitalização, realmente ainda não temos nenhuma iniciativa, como disse o engenheiro Carias Sousa, o que é pena. Mas a Ordem dos Engenheiros, em particular da região sul, e desde 2014, com o curso BIM, que tem sido um conjunto de entidades em que a Ordem dos Engenheiros também esteve envolvida, a ensinar, a formar, a aumentar a maturidade do BIM em Portugal, tem, ao fim e ao cabo, desempenhado um papel também importante neste aumento da maturidade nacional. Portanto, e neste top-down e neste bottom-up, eu diria, neste momento, isto é um tsunami. Isto inundou todo o mundo com um enquadramento legislativo global. Eu nem sei que vos diga. Se me perguntarem se na Groenlândia há BIM, há BIM. Está lá o esquimó dentro de um igloo, tem um computador à frente e está provavelmente a fazer BIM neste momento. Portanto, isso também já agora é algo interessante, que é o movimento BIM cresceu de uma maneira muito rápida, porque realmente só é necessário conhecimento e é necessário, o que é relativamente barato, apesar de nós muitas vezes identificarmos como um dos entraves, equipamento informático, não é? Não é uma grua, não é um equipamento pesado, digamos assim. Portanto, e porque já estou um pouquinho atrasado no meu tempo, vou-me dispensar de estar aqui a enunciar casos particulares, mas eu diria assim, só para vos dar uma ideia, eu tenho tido a felicidade, como o professor Fernando Pinho disse, de estar a representar muito do nosso país e da língua portuguesa até, tenho o orgulho de participar em várias iniciativas da lusofonia em termos de BIM globais, portanto tenho tido um conhecimento presencial do que é que se está a fazer, menos na Ásia, mas muito na América, na Europa e em África também, e posso-vos dizer que há iniciativas de altíssimo nível em quase todos os países. Há governos mais avançados, mais arrojados, há outros menos,
A Europa está a ser um bocadinho, pode aparentemente ser um bocadinho conservadora relativamente aos Estados Unidos e mesmo, digamos, à Inglaterra, mesmo pré-Brexit, mas está a fazê-lo com passos seguros, com passos firmes, e temos gigantes do BIM, a Alemanha, temos a França como um gigante do BIM, temos países nórdicos há muito tempo, o Reino Unido nem se fala, o Reino Unido tem um enquadramento já muito bem enquadrado, Espanha já tornou o BIM obrigatório já há uns tempos, desde o final do ano passado, que é obrigatório também. Claro que isto tem que compreender que também ainda estamos num processo de aumento da maturidade dos próprios governos. Portanto, isto não é uma coisa que se possa dizer que é preto ou branco, também. Mas eu diria assim, do ponto de vista global, existem uma série de enquadramentos legislativos. Só a título de exemplo, ainda durante esta pandemia, no dia 2 de abril, o governo brasileiro saiu com o decreto-lei a obrigar o BIM, a partir de 1 de janeiro de 2021, em 2 ministérios, em particular com obras públicas para 2 ministérios, para a área do projeto, em 2024 para a área da construção e em 2027 para a área da operação, em 2028, com uma implementação generalizada no Brasil, com um trabalho notável, tenho acompanhado de perto, portanto, para perceberem que isto está mais perto do que nós possamos julgar. Esse enquadramento e normalização do BIM é feito por inúmeras peças legislativas. Este slide mostra só algumas que nós em Portugal ainda nem temos equiparável, como sejam os sistemas de classificação que podem ver aqui em baixo, mas não, é incontornável falarmos da Building Smart como a casa da normalização aberta em BIM. Digamos, a Building Smart, que foi constituída há mais de 20 anos, há 25 anos, a Building Smart criou-se como um organismo aberto, neutro, sem fins lucrativos e internacional, e definida em 95, foi a criadora do formato aberto de BIM que se chama IFC, Industry Foundation Classes. Eu vou-vos dispensar e vou deixar para as perguntas para quem quiser mais à frente falar. O triângulo legislativo que nós conhecemos da Building Smart é o IFD, o IFC e o MVD, que não está aqui, vou mostrar já a seguir, que é o formato de ficheiro aberto, dicionário, digamos, o mais chamado o Building Smart Data Dictionaries, que é o International Framework for Dictionaries, é um dicionário de tradução de termos para que porta possa significar porta em inglês, em português ou em norueguês, e seja a porta objeto. Também o BCF, que é um sistema de comunicação, de troca de comunicação, mas a Building Smart é muito mais do que isso. Portanto, estes são os 3 enquadramentos conhecidos, o Industry Foundation Classes, o IDM, como eu falei, que me dispensaria de explicar aqui em detalhe. Terei todo o gosto, se alguém quiser que eu faça algum reparo essencial, mas este slide está aqui para dizer que é muito mais do que isso. E há aqui este enquadramento que foi feito por um colega francês, principalmente, por uma equipa francesa, que mostra um edifício, precisamente com 3 níveis, e eu achei isto extraordinário. Assisti isto num dos encontros mundiais deles e pego emprestada esta figura para vos falar um bocadinho sobre isto, que fala realmente dos 3 níveis de troca de informação em BIM, muito apoiadas na tal ISO 19650. Um primeiro, em que olhamos para o objeto, estão aqui os tais sistemas de classificação. A experiência mais perto que nós temos em Portugal é o PRONIC, quando foi usado no parque escolar, em que nós classificamos cada um dos objetos da construção, os próprios dicionários de troca e os objetos. Ao fim e ao cabo, um modelo está neste primeiro nível. Um segundo nível, em que nós falamos na modelação propriamente dita, que nós trabalhamos com Model Views, que são visualizações de partes do modelo cuja intenção é aplicar em determinadas utilizações BIM. E, por último, a área maior, que é a troca de informação, em que vamos ter um conjunto de trocas de informação com todos os atores e inclusive com toda a cidade, onde nós juntamos o GIS, a informação geográfica, onde utilizamos todas a integração feita especialmente por um BIM Execution Plan, que é um manual de trocas de informação num projeto ao longo de toda a vida dele.
Este slide é um slide que acaba por mostrar eu não queria dizer confusão, mas a integração, a ligação entre os diversos organismos normalizadores mundiais. Está aqui a Building Smart, estão a ver? A Building Smart comunica com o ISO, que está aqui no meio. O ISO tem uma norma STEP, que é uma norma de publicação, tem um grupo de BIM e um grupo de GIS, que tem um counterpart, que tem um irmão, digamos, no Comitê Europeu de Normalização, que é o do GIS com o do GIS e o do BIM com o do BIM, onde nós, Portugal, estamos representados por uma Comissão Técnica de Normalização, CT 197, uma comissão espelho deste BIM, que é presidida pelo Sr. António Aguiar Costa, do Instituto Superior Técnico, e que tem feito este trabalho de ligação a todo este conjunto onde a Building Smart está junta. Isto é coordenado pela União Europeia, que também tem um grupo de clientes que também tem desenvolvido normas para contratação. A Building Smart, e sem perder muito tempo sobre isso, trabalha numa lógica de necessidades e requisitos, e essas necessidades e requisitos são feitas precisamente a responder a perguntas que é o que é que a indústria precisa, isto são as perguntas do lado do utilizador, o que é que os softwares precisam de responder e como é que a Building Smart responde a isso com formações. Eu, porque tenho tempo já curto, vou avançar para o final. Queria só dar-vos uma ideia, até porque vão perceber porquê, que a Building Smart está organizada em grupos mais técnicos e grupos mais de utilizadores, que se organizam à volta de construções específicas, por exemplo, aeroportos, os construtores, um quadro regulatório, o próprio rail, entre outros, e outros mais técnicos, mais virados para a programação. A Building Smart tem estes capítulos que vocês podem ver aqui, ou seja, estes grupos nacionais, além de ter uma comunidade internacional. Isto foi retirado da última apresentação mundial feita pelo Presidente e é com prazer que eu trago. O novo capítulo foi a Polónia, alguns capítulos formantes, e já temos aqui como potencial capítulo Portugal definido e espero que em breve consigamos ter o nosso capítulo efetivado de algum modo, é muito importante para nós. Para terminar, vou-vos só falar um bocadinho de algo que a Building Smart está a fazer, que é a certificação profissional. A certificação profissional é feita a 3 níveis, ao nível da certificação individual, da certificação profissional e das competências. As competências são para nós, é criar um engenheiro e um arquiteto, portanto não é aí que a Building Smart vai entrar. A Building Smart vai realmente entrar na capacidade de dizer o que é um BIM Manager, o que é um BIM Coordinator, o que é um BIM Modeler, ou em português um gestor BIM, um coordenador BIM e um modulador BIM. Portanto, este trabalho está a ser feito, este trabalho já está com 21 países envolvidos, dos quais desde a Alemanha nós já podemos ser certificados desde 2018, na Suíça desde 2019, Rússia, Itália, Áustria, Espanha e Lituânia vão iniciar neste ano de 2020. Para todos que estão a ouvir e queiram ter alguma conexão com o capítulo da Building Smart Portugal que nós estamos a preparar, por favor, entrem neste site e inscrevam-se. A legislação global é feita numa série de países e eu ia-vos só apresentar algumas ideias do que está a ser feito na contratação e maturidade em Portugal. Eu vou avançar porque realmente não tenho tempo. Como eu disse, temos o CT 197, que é a Comissão de Normalização que está ligada ao IPQ, que está a fazer a normalização nesta área, desculpem, que tem lançado alguns trabalhos extraordinários, nomeadamente um guia de contratação BIM, um trabalho desenvolvido para ajudar à contratação BIM, um plano de execução BIM em português, entre outros, um trabalho do BIM aplicado às autarquias, um trabalho incrível que esta comissão tem feito como comissão espelho do SEN. Não posso deixar também de dizer que já há várias empresas nacionais que lançaram concursos públicos e aqui só estão 4 exemplos muito concretos de vários trabalhos. A Metro do Porto lançou 2 linhas, quer em fase de projeto, quer em fase de construção, exigiu BIM, mas Águas de Portugal em vários dos seus níveis, o Câmara Municipal de Lisboa com o plano de drenagem, geral de drenagem, a Gaia Urb também com sistemas de digitalização e importação muito interessantes, e são meramente 4 exemplos dos muitos que começam a aparecer
e dos quais me congratulo por, de alguma maneira, notar isso. Para terminar, nós temos realmente feito muitos eventos em Portugal, temos a sorte de ter acesso ao conhecimento. O International Master Beam Manager, que o professor Fernando Pinho falou, é apenas uma das hipóteses de nós aumentarmos a nossa formação e a nossa competência. Há muitas outras. Foi com um prazer que eu coloco aqui o BIM Clube Universidades, que foi uma iniciativa que eu e o Bruno criamos há já alguns anos e que acabou por dar agora alguns seguidores do BIM. Portanto, acho que é um trabalho que nós também temos que continuar a fazer, que é ajudar a aumentar a maturidade. E eu gosto muito de terminar com isto que Alvin Toffler, que foi um pensador da ciência, disse, nos anos 60, salvo erro, os anos 50, antes disso, que disse: o analfabeto do século XXI não é aquele que não sabe ler e escrever, mas aquele que não sabe aprender, desaprender e voltar a aprender. Esta pandemia e esta situação em que nós estamos neste momento da Covid podem não nos ter trazido coisas muito boas, mas uma nos traz de certeza absoluta, que é a consciência de que a mudança é certa e temos que estar preparados para ela. E pessoas que não conseguiam lidar com estes sistemas digitais, com este trabalho à distância, com estes novos modos de comunicar, passaram eu diria até em horas, a utilizar aquilo que se calhar demoraria muitas décadas a convencer. Portanto, agradeço. Provavelmente, se calhar, deixaria perguntas mais para o final, passava a palavra ao professor Fernando Pinho, ou então passava diretamente aqui ao engenheiro Bruno Caires. Sim, sim. Eu acho que era bom passarmos já ao engenheiro Bruno Caires, a continuação da apresentação. Boa tarde a todos. Infelizmente não vou ter o tempo para ir fazer os agradecimentos particulares e gerais. Tenho um enorme gosto em estar presente nesta sessão técnica. Aproveito para... Eu penso que é fundamental nós, engenheiros e representantes da nossa própria área, partilhar os nossos conhecimentos, os nossos sucessos e insucessos e as aprendizagens que temos tido ao longo dos diversos anos. Se calhar como uma pequena nota introdutória, eu acho que, falando assim para a minha classe, a minha geração de engenheiros, evidentemente eu ainda tenho muitos anos à minha frente, comparativamente a alguns dos colegas que estão aqui, muitos sábios e experientes, mas eu acho que é fundamental estas sessões técnicas que apostam na aprendizagem e na aprendizagem de conhecimentos na área da engenharia. Nós somos, efetivamente, provavelmente o futuro da exportação de Portugal e devemos apostar em tecnologias digitais e novos modos modernos, mais eficientes em chegar a desenvolver projetos e a engenharia. Hoje, relativamente ao tema, eu acho que estão aqui reunidos os três conceitos que eu mais gosto da minha atividade profissional. Está inerentemente envolvida a definição da engenharia, a gestão e o BIM. A gestão é uma das áreas que eu procuro a nível pessoal e a nível profissional estar sempre a aprender e otimizar. A gestão de projeto tem tantas facetas, desde a gestão da informação, desde a gestão de processos de trabalhos, de controlo de custos, a gestão de processos tecnológicos, de competências, etc, etc, etc. O BIM é uma metodologia que procura otimizar todas as técnicas de gestão relacionadas com o projeto. Quando nós olhamos para o BIM e para a metodologia, é aquilo que eu costumo sempre passar este conhecimento o modelo BIM é um repositório de informação. Está lá toda a nossa informação que nós podemos utilizar para reportar e para simular. E isso vai, sem dúvida, apoiar a tomada de decisão. Relativamente à minha apresentação hoje, eu procuro entrar nos casos práticos. Eu procuro procurar a ligação prática ao problema em questão e como é que nós conseguimos resolver esses problemas. Por isso eu vou ter muito gosto depois na janela de questões em procurar entrar ainda em mais detalhe sobre qualquer tipo de questão técnica que o público procura fazer. Um dos projetos que eu vou querer apresentar é um projeto que foi desenvolvido no Reino Unido, em uma universidade. Antes de entrar na parte de detalhe, importa dizer uma mensagem que é
Nós desenvolvemos este trabalho em conjunto com o nosso cliente, o nosso parceiro, e eu devo também salientar o esforço e a capacidade e a notoriedade que o nosso cliente teve neste projeto. Evidentemente, o nosso percurso não é feito a nível individual. Relativamente ao Ulster University, que é um projeto do Reino Unido, é um projeto que iniciou sensivelmente em 2015 e já na fase inicial do projeto, todos sabiam que o processo BIM, a metodologia BIM, seria um processo fundamental e não seria apenas um acessório ao projeto, mas sim seria um elemento integral no processo de trabalho deste projeto, na fase de projeto e na fase de construção. Este projeto é um projeto em que a abordagem foi design build, ou seja, concepção, construção. Então, logo no início, foi logo definida uma estratégia que o BIM e o processo BIM teria que estar interligado com o projeto, teria que estar interligado com a operação, teria que estar interligado com o planeamento, com a componente comercial, controle de custos, a questão da segurança da obra e a qualidade, porque vamos ter requisitos de BREEAM e de LEED neste projeto. Então foram definidos desde já os objetivos que se pretendia extrair do processo BIM. Destes objetivos foram definidos usos ou utilizações ou aplicações do modelo e depois isto seria integrado depois no processo de decisão ao longo do projeto. Entrando em mais particular, tendo em conta os usos e os objetivos, o que foi definido foi um plano de execução BIM. Nesse plano de execução BIM houve um conjunto de processos que foram desenvolvidos na ótica de apoiar a gestão do processo BIM. Ou seja, desde a questão dos LODs e dos LOIs, desde a questão, deixa-me só colocar aqui o apontador, desde a questão da parametrização dos objetos, que parâmetros de informação em que cada família teria que ter, pois ao retirar um schedule de informação, esses parâmetros de informação seriam relevantes para interligar com o articulado de quantidades. Seria importante interligar isso com o programa de trabalhos, ou seja, houve um estudo de interligação entre o Work Breakdown Structure e as famílias e a parametrização das famílias. Foi pensado no processo de coordenação do projeto, utilizando alguns softwares de apoio como o Clash Detection, ou seja, foram definidas auditorias no modelo na ótica de fechar zonas utilizando essas ferramentas de coordenação. Então, fomos desenvolvendo cada vez mais a ótica da estratégia, fomos definindo os vários modelos em que a projetista teria que modelo, como é que seriam feita a segregação da informação ao nível do modelo, ou seja, como é que se montava aqui o puzzle do modelo. Foi necessário também pensar na lógica dos intervenientes envolvidos neste projeto. Este projeto foi feito na totalidade em BIM, ou seja, desde o empreiteiro, que seria o gestor do modelo, os projetistas teriam os seus modelos que teriam de comunicar não só dentro de casa, mas também com a obra e entre projetistas, e se calhar um desafio ainda mais além, teve que se pensar na interligação com os subempreiteiros ou os subcontratistas especializados, ou seja, ia ser necessário desenvolver modelos de fabrico que seriam a progressão dos modelos de projeto. Teve-se pensar nestas várias relações e como é que estes processos seriam desenvolvidos. Então foram desenvolvidos um conjunto de workflows na ótica de organizar o processo, na ótica de auditar o processo, a garantir não só o compliance técnico, mas também o compliance da qualidade do modelo. Foram pensados também, e não podemos esquecer nem desviar daquilo que é um projeto e as necessidades reais, é necessário evidentemente produzir um conjunto de peças de projeto, deliverables. Esses deliverables teriam que ser extraídos do modelo, que estavam organizados de acordo com o processo BIM que queríamos implementar. Todos esses pacotes de projeto teriam que passar por um processo de aprovação não só interno do projetista, mas com o projetista e o empreiteiro geral e também com o cliente e a fiscalização. Teve-se que pensar em todos esses processos. Também foi também necessário pensar
a questão da tecnologia e que softwares é que vamos implementar, tendo em conta os objetivos, os usos e os processos de trabalho que queríamos implementar. E estes foram o resultado feito na altura, desde 2016. Claro que todo o processo, tecnologias e políticas teve a referência, e isto era um requisito contratual do cliente, era necessário fazer compliance com a regulamentação local, neste caso do Reino Unido, em garantir que o nosso modelo não só cumpria os requisitos do projeto, mas também cumpria os requisitos do país. Porque não podemos esquecer que há também o interface com as instituições públicas. E as instituições públicas do Reino Unido começam a estar preparadas em receber modelos, em auditar modelos e têm o seu próprio processo de aprovação do projeto na ótica BIM. Pronto, agora entrando um pouco mais na aplicação prática e pensando aqui em resultados práticos que queríamos retirar, evidentemente, e de uma forma macro, nós nos modelos queríamos extrair todas as peças desenhadas que teriam de ser aprovadas, ok? Queríamos ter a oportunidade de extrair informação do modelo para apoiar processos de aprovisionamento, compras, quantidades, controle de custos. Ou seja, o nosso modelo teria que ter a competência de ser uma ferramenta de reporting, ok? O nosso modelo também teria que ter a capacidade de desenvolver simulações e análises. Essas simulações podem ser ao nível da energia, ou seja, o EPC que era necessário alcançar. Também era necessário desenvolver estudos lumínicos em determinadas zonas e a relação desses estudos lumínicos com o teto falso, com o corredor, a garantir também o compliance ao nível do estudo lumínico e também, sendo também uma análise, teríamos também garantir que a solução de coordenação era a nível de projeto correto, ao nível de instalação possível e ao nível de operação e manutenção acessível. Daí os clash detections, quer eles sejam hard ou soft, teriam que ser cumpridos. Claro, nós também teríamos que demonstrar o compliance com as especificações, com as áreas pretendidas através das salas e também haveria aqui também uma interligação com a questão do facility management ou asset management, ou seja, a ligação com o software do cliente. Foram desenvolvidos aqui vários, e o que eu vou procurar aqui também explicar é, eu tenho por vezes algumas dificuldades em separar a mente de um BIM Manager da mente de um Design Manager, porque o BIM Manager também tem que entender a técnica. Por exemplo, este protocolo explica um pouco o que eu quero dizer. Foi feito aqui, foi pensado aqui ao nível do planeamento e desenvolvimento do projeto, várias fases. A fases desde o desenvolvimento técnico de cada projeto, desde o nível, se calhar, macro de coordenação, ou seja, a coordenação das rotas primárias de serviços com a arquitetura e com a estrutura, e depois uma fase de detalhe de coordenação, que é a coordenação de cada dispositivo em salas. Ou seja, foram pensadas estas várias fases de design development. O nosso modelo de arquitetura, pronto, assim, um pequeno render do modelo, foram feitos, evidentemente, através da solução modelada, houve a necessidade de conseguir produzir todas as peças desenhadas como é normal do processo tradicional, ou seja, a mesma qualidade do processo tradicional. Todos os objetos e todas as famílias no modelo eram famílias BIM, com parâmetros que nós estrategicamente definimos no BIM Execution Plan, no início do projeto, tendo em conta os usos e os objetivos que pretendíamos. Mais alguns exemplos. Claro que todos, sendo isto um processo BIM, tudo tem que gerar informação, tudo tem que ser reutilizado, ou seja, na ótica das áreas, das quantidades, de parâmetros de informação de controlo, de localizações, nós tínhamos de ter a capacidade de conseguir identificar e aprovar cada objeto neste modelo. Porque ao conseguir fazer isso, era uma outra forma de ter o articulado e os custos todos controlados. Isto é só um exemplo do tipo de informação que é possível gerar do modelo. Isto é uma planta
pronto, divisórias, em que cada divisória tem todos estes parâmetros aqui identificados, em que nós conseguimos aplicar filtros, conseguimos comunicar de uma maneira eficiente ao cliente, às entidades públicas, aos projetistas, aos subempreiteiros. E aqui nós também tivemos aqui um interessante desenvolvimento do projeto da fachada, que é um projeto muito mais complexo na ótica de BIM, devido às simulações térmicas que é preciso desenvolver. O projeto, o modelo estrutural, em que nós conseguimos correr análises estruturais em cima do modelo BIM, conseguimos também, através de laser scanning, trazer todo o survey da obra, ou seja, a condição as-built existente, integrar isto dentro do modelo, entender os possíveis situações a corrigir dentro do modelo e conseguir produzir depois peças desenhadas e estudar sistemas de execução da obra. Temos aqui também, isto era um edifício em que houve uma demolição, nós conseguimos, através de um survey digital, identificar todas as localizações das fundações do edifício existente, corrigir as nossas fundações da construção nova para evitar colisões de fundação. Isto foi desenvolvido. Desde a definição das juntas de construção na ótica do planeamento também foi definido. Aqui a questão das drenagens também foi pensado, foi desenvolvido na ótica BIM, em que temos aqui o modelo desenvolvido e o peça desenhada totalmente integrado do modelo, conseguimos desenvolver isto, ou seja, a identificação de cada câmara de inspeção, o ID dessa câmara, que profundidade tinha, qual era o material, tudo estava interligado. Desde o modelo de instalações especiais, circulações verticais, detalhe de quadros elétricos, base bars, conseguimos desenvolver toda esta aplicação e atenção, isto que está modelado representa, ou procuramos representar a realidade, ou seja, o entrar em contato com o fabricante, entender todos os princípios de instalação e replicar isso a nível virtual. Pronto, aqui há algumas imagens, as áreas técnicas, desenvolvemos, tendo em conta, ao modelar a solução coordenada, ter não só em conta a coordenação e o aspecto técnico, o compliance técnico, mas também pensar na ótica da possibilidade de instalar e aceder, e também pensar como é que, na fase de operação e manutenção, substituição do equipamento, ou seja, manutenções mais agressivas em que é preciso extrair ou remover o equipamento e substituí-lo, como é que são os corredores, como é que seria, digamos, a nível de circulação no edifício, como é que isso seria desenvolvido? Aqui foi algumas simulações que nós desenvolvemos durante a fase de desenvolvimento do projeto. Nós desenvolvemos aqui um modelo térmico a partir do modelo de arquitetura e conseguimos retirar aqui os resultados térmicos, que seria um elemento fundamental para entendermos se estávamos a cumprir com o EPC, que seria a eficiência energética, e por sua vez com os critérios muito exigentes de BREEAM, que neste projeto o BREEAM era de nível excelente. Aqui há algumas simulações ao nível lumínico e qual é que era a relação das luminárias com o teto falso no corredor, qual é que era aqui a otimização ao projeto, ou seja, na ótica de otimizar a quantidade de luminárias e o seu tipo, e qual é que era a interface ao nível de custos e quantidades, ou seja, procuramos simular isto na ótica de poupança do projeto, poupança de custos. Aqui houve, ainda durante a fase de desenvolvimento do projeto, as várias soluções estudadas em cima do modelo BIM, com uma estrutura metálica extremamente pesada, pensar na ótica não só estrutural de análise, mas também na ótica do seu enquadramento na arquitetura e nas instalações especiais. Desenvolvemos agora numa fase mais avançada ao nível da coordenação, desenvolvemos aqui processos de coordenação e compatibilização de especialidades, onde nós, numa primeira fase, faríamos uma inspeção visual para garantir que, digamos, as instalações especiais, a arquitetura e as estruturas cumpriam com os princípios de coordenação pensadas. Uma vez que essas inspeções visuais estavam aprovadas, recorríamos aqui a uma ferramenta de software para identificar os clashes. Claro que os resultados
que fariam de uma primeira fase de uma visualização de engenharia e arquitetura e depois numa segunda fase de software, ou seja, garantir que está tudo auditado, resultavam aqui em relatórios muito simplistas e fáceis e práticos para serem enviados à equipa de projeto para conseguirem ser resolvidos. Aqui algumas imagens que representam o nível de coordenação que é possível ir ao nível do projeto, ou seja, interligação com os suportes. Procuramos também desenvolver aqui processos de coordenação de drenagens no edifício e a sua ligação com as drenagens e ligação às entidades, às drenagens públicas. Isto tudo em cima de planeamentos e milestones em cada área, de cada área. Temos aqui numa numa segunda fase de coordenação em mais detalhe toda a coordenação de cada dispositivo elétrico e também mecânico em zonas de laboratório. Okay? Conseguimos desenvolver este tipo de preparação de obra que facilitava muito a instalação às equipas e às frentes de obra, indicando exatamente as alturas, as localizações de cada dispositivo. Isto também era uma ferramenta muito interessante em estar a ser implementado com a fiscalização, em que a fiscalização conseguia verificar a solução coordenada no seu detalhe e ainda apresentar alguns comentários antes da execução da obra. Ou seja, isto é um pouco quase a construção virtual antes da construção realmente acontecer. E ao nível do procurement, o que nós, evidentemente, tendo um modelo com toda esta informação, claro que podemos apoiar a nossa equipa de provisionamento, dando a eles suporte técnico, demonstrando os requisitos, extraindo informações e preparando aqui pacotes específicos de consulta ao mercado e, claro, tudo interligado com as quantidades e garantir que as quantidades do modelo e que estão com estas peças de projeto estão efetivamente tudo interligado. A nível comercial, muito semelhante, o modelo sendo também um repositório de informação onde todas as alterações do projeto está a ser registado e todo o histórico está inserido no modelo. Claro que isto é muito útil no que se toca a processos de gestão comercial, gestão contratual, ou seja, temos também o histórico representado no modelo. Ao nível da construção, o que também procuramos desenvolver é integrar alguns aspectos fundamentais de logística e gestão de estaleiro, nomeadamente a localização de gruas, zonas em que as gruas seriam zonas em que as gruas teriam a maior rentabilidade. Claro, a pensar depois na ótica da localização da grua, na estrutura e qual é que é o impacto que isto teria na execução da obra. Chegamos ao ponto de também estar a pensar aqui em soluções de andaimes e tempos de andaimes, ou seja, do ponto de vista de rentabilidade e controle de custos, pensar nessa lógica. Ao nível da segurança da obra, que não é uma temática que se fala muito, mas o BIM tem uma interface fundamental, que é, por exemplo, as proteções ou as barreiras de proteção em obras. Esses objetos foram modelados para também ter uma noção de quantidades. Foi feito também alguns risk assessments, ou seja, RAMs, com base no modelo. E também foi feito o estudo do estaleiro e as várias movimentações de veículos ou zonas de circulação, de equipamentos na lógica de estaleiro. Foi também pensado estudar as várias simulações de planeamento em cima do modelo, as melhores sequências de execução. Claro que isto é uma tarefa que está sempre a ser executado na ótica da otimização e também ter em conta os registros de ocorrências e as dependências que acontecem durante uma obra. E isto é o tipo de informação que muitas vezes, ao nível da gestão da obra, é enviado às várias equipas de frente da obra, para terem uma noção qual é que é o trabalho que será executado na próxima semana. Ou seja, isto dá uma visão muito macro dos trabalhos a serem executados. Há uma componente que eu acho que deve ser também desenvolvida com o modelo, o modelo efetivamente é uma ferramenta de reporte. Nós conseguimos, através
de introdução de parâmetros de controlo, nós efetivamente conseguimos avaliar o progresso de desenvolvimento do modelo ou desenvolvimento do projeto. Por exemplo, aqui temos a questão do desenvolvimento do projeto das instalações especiais. Ou seja, em que nós conseguimos, através de parametrização de objetos, entender quantos elementos estão coordenados, quantos elementos estão ainda em desenvolvimento, quantos elementos estão ou requerem clarificações. Isto é uma informação muito importante para o gestor de projeto, para entender onde é que estão os bloqueios ou os potenciais elementos de risco ao projeto. Isto foi feito para todas as especialidades, foi feito a nível zonal, ou seja, entender que pisos é que estão a ser melhor executados que outros, onde é que estão realmente os bloqueios ou as clarificações que são necessárias a realizar. E isso dá uma visão extremamente importante, não só ao cliente, mas também ao gestor do projeto. E depois é possível, através desse reporting, não só ter uma representação gráfica, mas também uma representação geométrica e entender exatamente quantos elementos estão prontos para serem executados na obra e quantos elementos não estão prontos para serem executados na obra. Avançando, aqui no que se toca ao Facility Management, evidentemente nós com os objetos conseguimos relacionar muita informação, mas é fundamental estudar a sua interligação com ferramentas de gestão de ativos e como é que essa conectividade é possível de desenvolver. Neste caso, conseguimos desenvolver isto, temos aqui as UTAs, conseguimos interligar as várias informações técnicas às UTAs, que por sua vez serão interligados com a ferramenta de gestão de ativos do cliente. Eu tenho aqui outros projetos que eu terei todo o gosto em representar, só passando aqui este projeto que seria da Sri Lanka, muito interessante e claro que teria todo o gosto em apresentá-lo, mas se calhar só focando aqui num outro ponto de interesse, que é ao nível dos data centers. Os data centers é um tipo de projeto que está a ser cada vez mais solicitado na Europa. Neste momento nós estamos a desenvolver cerca de 7 projetos que envolvem data centers e o data center é uma abordagem um pouco diferente do BIM. O data center é um projeto em que, sem dúvida, o regime fast track é aplicado. Ou seja, nós temos que pensar como é que eu consigo desenvolver o projeto e a sua coordenação na ótica mais rápida possível e ao mesmo tempo, e provavelmente ao mesmo tempo que eu estou a projetar, conseguir pelo menos libertar zonas para instalação. Okay? E é o verdadeiro conceito de design and build, em que uma pessoa ainda está a projetar, provavelmente ainda a nível técnico, e é preciso executar a obra amanhã. Por isso, o BIM permite isso. O BIM é esta metodologia ou esta ferramenta permite, sem dúvida, identificar que zonas é que têm menos risco em serem avançados na ótica da construção e zonas que ainda estão a ser impactados pelo desenvolvimento do projeto. Nós aqui na ótica do Data Centers temos tido bastante interação no desenvolvimento do projeto, mas especialmente na ligação do projeto à obra. Ou seja, nós estamos mais na ótica da coordenação da execução da obra, em que nós imediatamente identificamos todas as questões de coordenação, procuramos resolver essas compatibilidades ao nível do modelo, na sua construção virtual, procuramos de uma forma muito expedita evoluir o modelo de projeto para o modelo coordenado e procurar desenvolver peças de desenho na ótica de dias, ok? Ou seja, isto realmente temos que conseguir fechar zonas extremamente complexas na ótica de dias, ao mesmo tempo conseguir extrair quantidades do modelo para apoiar processos de provisionamento. E nós, pronto, mais uma vez, aplicando um processo otimizado de BIM, conseguimos cumprir estes objetivos de planeamento extremamente agressivos. Eu teria todo o gosto em falar mais de data centers, porque é um tipo de projeto que agora está-me a motivar bastante. Por isso, eu vou deixar as questões técnicas, claro, para a sessão de perguntas. Já estou aqui a receber alguns sinais que tenho que finalizar. Mas, pronto, eu acho que eu acabo com esta imagem. Quer dizer, para o BIM não existe escala. Nós temos tido aqui, eu quase digo, a sorte em estar envolvidos em processos a nível europeu muito interessantes.
Este projeto que eu estou aqui a demonstrar estão envolvidos a cerca de 300 pessoas no processo BIM, quer eles projetistas, quer eles preparadores de obra, quer eles pessoas relacionadas com o QS. Gerir todas estas pessoas é necessário ter políticas e processos extremamente geríveis, extremamente eficientes. Por isso, a gestão no BIM é uma coisa, é uma problemática fundamental que deve ser estudado, otimizado e divulgado. Daí também acho que estas sessões técnicas são fundamentais. E acabo a minha intervenção. Peço desculpa a hora. Eu acho que o engenheiro Bruno Carlos não tem que pedir desculpa. Aliás, nós temos é que lhe agradecer toda a sua partilha de experiência. Muito obrigado. Nós temos aqui efetivamente algumas questões que agora os colegas que estão na assistência vão colocando. Nós, como foi dito no início, vamos tentar responder à maior parte delas de forma a que possamos concluir com a sessão de encerramento que será feita pela minha colega Carla Marchão por volta das 7h30. Portanto, eu iria pedir aos colegas José Carlos Lino e Bruno Caires o favor de abrirem agora a parte do debate, respondendo essencialmente às questões que foram sendo colocadas já algumas pelos colegas e que então eu pediria ao favor de, na medida do possível, poderem responder àquelas que fossem possíveis. Obrigado. Ok. Portanto, o colega Nuno Cerqueira pergunta: BIM e PMBOK, certificação PMP, quais as grandes diferenças? Obrigado. É bastante interessante esta pergunta, porque o Project Management Institute tem uma grande correlação, e precisamente com a palestra 2, com a gestão BIM. A Building Smart, de alguma maneira, com estes processos de certificação, está a fazer um paralelo daquilo que acontece com o Project Management Institute, que é dar também uma certificação em gestão BIM. Esta é a resposta mais rápida e mais curta que eu sou capaz de dar. Muito haveria de falar sobre isto, muito haveria que falar sobre certificação, imenso. Eu penso que, e eu gostaria, e lanço este mote, de que essa é uma área que nos deve interessar a nós engenheiros e a nós, ordem dos engenheiros, sobre perceber qual é o papel que nós deveremos ter para preservar a importância e não desvalorizarmos a importância da nossa profissão, e a certificação naturalmente estará aí nesse enquadramento que daria pano para mangas, digamos assim. Portanto, eu deixava esta resposta mais genérica, se calhar podemos... Posso só complementar com... Para isso estamos juntos. Só um ponto. Eu penso que o PMBOK é uma ferramenta muito útil no que se toca à gestão de projeto. O que eu acho que, especificamente falando na área de construção, deve haver um complemento a esse standard ou esse guideline book no que se toca ao BIM. O BIM, sem dúvida, tem que ser um complemento ao PMBOK. As diretrizes e os processos falados no PMBOK, quase os 46 processos que é falado na metodologia PMBOK, todos eles se relacionam com o BIM. O BIM seria provavelmente um complementar aos resultados expectáveis do PMBOK. Por isso eu também lanço esse desafio, mesmo na ótica de certificações PMP, deve haver essa atualização. Permitam-me só uma pequena interrupção. Se os colegas, todos, incluindo os colegas da audiência, estivessem de acordo, nós terminaríamos aqui as perguntas. Temos cerca de 15 minutos para concluir e temos 10 perguntas neste momento. Então eu pediria aos colegas para não fazerem mais perguntas e assim os colegas oradores teriam cerca de 1 minuto e pouco para responder a cada pergunta, por favor. Muito bem. Obrigado. Segunda pergunta do colega engenheiro Rui Vaz: qual a duração da fase de projeto para a construção de todo o modelo BIM completo? Eu presumo que o Rui está a perguntar relativamente a este projeto que tu apresentaste. Qual foi a duração da fase de projeto? A fase, falando da universidade em específico, a fase do projeto, tendo em conta, digamos, as condições iniciais, foram cerca de 1 ano e meio, 2 anos. A principal razão que esses processos continuam a demorar muito não é na lógica de BIM, nem é a lógica da execução técnica, tem a ver com os licenciamentos. Os licenciamentos continuam a ser provavelmente os elementos que mais incluem restrições temporais ao desenvolvimento. Obrigado, Bruno. O engenheiro Carlos Alves, ele não faz uma pergunta propriamente dita, mas faz uma pergunta encapuçada. A questão, vou ler, a questão fundamental é, em Portugal,
o valor dos honorários do projeto, independentemente da especialidade, terem margem para passar por estas fases todas. E ele diz, parece-me que não. Também dá aqui aso para outra sessão. Carlos Alves está a tocar na ferida, se me é possível, que é a questão dos nossos honorários, ou eu diria mais de outro modo, a valorização do nosso trabalho. Porque qualquer um de nós que tenha que ser operado ao coração, eu não sei se vai escolher um médico com honorários mais baratos, se calhar. E até com 50% do valor de base que os honorários têm, que os médicos definem. E então é esse que vamos escolher para sermos operados ao coração. Provavelmente não. Provavelmente vamos ter cuidado com outros critérios e penso que essa valorização da inteligência, a valorização do que nós podemos acrescentar, e agora uma à parte, Carlos, e a todos os colegas, Portugal, do ponto de vista da engenharia, está muito bem visto no mundo. Quem o diz é uma experiência de uma pessoa só, que sou eu. Eu falo por todo o mundo civilizado, não civilizado, e Portugal é reconhecido como de enormíssima qualidade na engenharia e já agora na arquitetura. É pena que não estejamos a tirar partido disso, acho que era importante e poderia ser uma linha de trabalho, ok? Se calhar só complementava só em 2 pontos à questão do Carlos. O primeiro ponto é, evidentemente, a forma como se aborda o BIM em projeto pode ser sempre prático e muito otimizado, tendo em conta o budget que nós temos. E a segunda coisa que é preciso dizer é, nós também temos que ter a noção que a qualidade do projeto com o BIM sem dúvida tem um valor maior. Só pensar que o construtor, se recebe um modelo em que já está preparado na lógica das quantidades, está preparado na lógica da compatibilização de especialidades, o seu valor de preparação da obra, que normalmente é 1 a 3% do valor de uma obra, dependendo da escala, claro, pode ser otimizado a nível de budget. Aí. Obrigado, Bruno. Agora o Luís Domingues, que pergunta assim: acho que o BIM transcende arquitetura e engenharia civil e informática. Qual o modo mais simples e eficaz de evoluir BIM transversalmente às especialidades de mecânica, eletrotecnia, materiais e não só, direito, economia, etc. É muito interessante que o Luís coloque esta questão. Claro que estamos aqui com o responsável, coordenador do Colégio de Engenharia Civil, mas é realmente uma atividade que transcende a engenharia civil. Importa aplicar-se à construção com todas as suas múltiplas complexidades. E mais do que isso, já se falou hoje, até à cidade, aos smart cities, até à digitalização global do território. Portanto, isto é definitivamente algo que transcende só a componente da construção civil propriamente dita e passa a Smart City é a ferramenta por excelência de gestão urbana, energética, de mobilidade, turística até, de uma cidade. Portanto, é dar ferramentas para gerir uma cidade. Portanto, é sem dúvida, e só tenho que comprovar isso. Não sei se queres complementar alguma coisa? Não, desse todo. Okay. O Joaquim Santos diz: o software base deste projeto foi o Revit para todos os participantes. Tem casos onde o arquiteto usasse outro programa, por exemplo, o ArchiCAD. Parabéns pela iniciativa. Obrigado, Joaquim. Passo ao Bruno. Ótimo. Neste caso, há uma coisa que acho que, antes de responder à pergunta em específico, vale a pena dizer que todos estes projetos que foram apresentados, e da minha experiência profissional, 90% das vezes é exigido uma coisa, que é o formato IFC. Um dos entregáveis é o formato OpenBIM, que seria o IFC. Os projetos, neste caso que vimos, foram desenvolvidos na ferramenta Revit, okay? A arquitetura e as estruturas. As instalações especiais, por sua vez, algumas seriam em Revit, outros em softwares muito mais evoluídos, como o CADWorks, como SolidWorks, Inventor, pronto, são vários. Ok. O Joaquim também pergunta qual era a dimensão da equipa projetista. Eu presumo que ele quereria, se calhar, salvo seja o Joaquim estar a colocar uma pergunta na sua boca, mas imagino que qual é a dimensão também que foi necessário envolver pessoas ligadas ao BIM neste projeto. É assim, em relação ao projeto que foi apresentado na universidade, no seu pico, e eu tive o gosto de estar a coordenar o processo com uma equipa, chegou a 90 pessoas, ok? Mas vamos falar agora do projeto, os projetistas. A equipa não foi mais do que 20 pessoas, ou seja, todas as especialidades, ok? Ou seja, houve muito mais gente, houve muito mais profissionais interligados, vindos dos subempreiteiros e subcontratados. Ok.
O Luís volta a fazer uma outra pergunta, o Luís Domingues, que é, em small scale e budget, como aplicar o BIM a modular para reabilitar edifícios antigos em alvenaria? Esta pergunta é muito interessante e eu, aproveitando aqui 2 minutinhos que ainda temos, eu chamava a atenção para todos os colegas, e que são muitos que ainda nos estão a ouvir, que há um mito que de alguma maneira imagina que o BIM só pode ser aplicado a obras grandes e muito a edifícios. Por acaso nós apresentamos um edifício complexo, o Bruno falou bem que os data centers é um dos casos em que isso acontece, mas o BIM hoje em dia também já é aplicado em muito a infraestruturas. Na apresentação da Building Smart que vos mostrei, há grupos de trabalho específicos só criados para as infraestruturas. E naturalmente uma ponte, um túnel, um porto, uma autoestrada, uma ferrovia, são infraestruturas que pelo impacto que têm económico e de decisão política são muito mais importantes de acarinhar, digamos, no sentido público, do que propriamente um edifício privado, que também tem a sua importância, mas a uma escala muito menor. Portanto, cada vez mais o BIM se preocupa com as infraestruturas e com os edifícios. Igualmente, nos edifícios, nós não estamos só a olhar para a construção nova, estamos muito a olhar para a reabilitação. E a questão que coloca dos edifícios antigos em alvenaria é uma questão que existe estudada e trabalhada. Existem muitas experiências e boas em Portugal e lá fora, mas em Portugal em particular, de como aplicar o BIM à reabilitação de edifícios. Naturalmente, temos que ter cuidado com o levantamento do existente, o survey que o Bruno falou, em que, por exemplo, um laser scanning de toda a construção existente nos mostra as paredes da alvenaria todas tortas e elas aparecem lá como um objeto torto mesmo, o que nos permite, quer do ponto de vista arquitetónico, quer do ponto de vista de engenharia, de estarmos realmente a integrar o verdadeiro objeto digital, fazendo a tal ponte e gêmeo digital com o que existe. Isto é realidade e existe isso hoje em dia, não é? Não sei, queres complementar alguma coisa mais? Não. Ok. O budget, o Luís também fala do budget. O budget também é um problema e que está ligado com a pergunta dos honorários. Não é obviamente que o budget é importante e ter um orçamento para trabalhar é importante, mas não é uma questão de budget, é uma questão de disciplina. Posso-vos garantir uma coisa, todas as pessoas que passaram para o BIM já não voltam para trás, que têm os seus processos e os seus conhecimentos em BIM, já não conseguem sequer ponderar a possibilidade de fazer em casa. Isto é difícil de explicar, isto só sentindo é que vocês podem vir perceber isto que eu estou a dizer. Aqui outra pergunta do Anderson, que diz, para beginners individuais ou coletivos, imagino eu, qual é o roadmap ideal para melhor integrar a metodologia BIM? Bem, o Anderson faz aqui uma pergunta altamente aberta, abrangente, de qual é o roadmap ideal. Eu diria assim, seja a nível pessoal, profissional, seja a nível da vossa empresa, seja a nível das organizações. Nós temos que fazer um percurso coletivo de migração para o BIM. Obviamente que se alguém chegar aqui com um decreto-lei e nos obrigar a partir de a próxima terça-feira, às 17 horas, todo o país vai trabalhar em BIM, esse é um modo mais prático de fazer, mas digamos que a lei nem sempre é, se a lei não for entendida, se a lei não for percebida, a lei depois não é cumprida e depois não temos fiscalização para a cumprir. Portanto, esta obrigatoriedade top-down nem sempre é o melhor modo de o fazer. Portanto, eu diria, é importante que vocês se qualifiquem, é importante que aumentemos a maturidade enquanto indivíduos, é importante que as empresas criem processos e regras para que passem a responder a concursos cada vez mais internacionais em BIM e, por último, é importante também que as associações, como é a Ordem dos Engenheiros e com este excelente exemplo, o governo, os governos, e quando eu digo governos, digo as empresas públicas, comecem a se preparar para começar a licitar, a contratar, a solicitar obras em BIM e isso é que vai fazer a grande mudança para que nós passemos para este mundo. Essencialmente é assim. Não sei se queres fazer algum statement final. Ótimo. Pronto, o professor Fernando Pinho, não sei, penso que cumprimos aquilo que ele nos deu. Eu penso que no essencial foi dada as respostas às questões que foram colocadas. Como disse, nós tínhamos com preocupação cumprir o horário, acho que é uma boa forma, aqui aliás o BIM também ajuda muito
que é no planeamento de todo o processo. Portanto, nós queríamos também, digamos, manter esse espírito e, portanto, eu, por minha parte, vou terminar. Queria, uma vez mais, agradecer a todos os presentes, a toda a assistência que se tem mantido num nível notável, de todos os que se inscreveram. Eu iria passar a palavra à minha colega Carla Marchão para fazer a sessão de encerramento. Por minha parte, muito obrigado, um grande abraço a todos. Muito obrigado. Olá, boa tarde a todos. Queria começar por agradecer aos engenheiros José Carlos Lima e Bruno Caires as interessantes comunicações e a toda a assistência e a participação nesta segunda sessão do ciclo de conferências. Espero que tenha sido do interesse de todos. Queria agradecer também mais uma vez o apoio da equipa da doutora Mariana de Castro, em particular da doutora Nídia Viegas, na organização deste evento. E, antes de terminar, não posso deixar de agradecer ao meu colega engenheiro Fernando Pinho na organização desta sessão do ciclo de conferências. A próxima sessão está prevista para o dia 23 de setembro, às 18 horas, e será dedicada ao reforço de estruturas. Obrigada e até lá.